Vamos lá então. Na reunião passada, eu fechei a reunião com uma pergunta. Segundo Malaquias 3:9, em poucas palavras, e bem objetiva, qual é a situação para aquele que não devolver ou der o dízimos nos dias de hoje? Com maldição será amaldiçoado. Com maldição sois amaldiçoados. Não é assim que muitos entendem? Sim ou não? Sim. Então, nós queremos nesta noite, entre outras coisas, desmistificar isso que a religião inculcou na mente das pessoas. Então, a cristandade dos dias de hoje, o mundo gospel, o mundo cristão, o mundo protestante, aqueles a quem nós, entre aspas, estamos inseridos, aprenderam dessa forma, de que, segundo Malaquias, que é uma das maiores bases aplicada no mundo religioso, é que aquele que não der o dízimo, ele vai ser amaldiçoado, e ainda dá uma redundância, com maldição. E isso, na verdade, foi algo que o homem deturpou, pegou um texto fora do contexto e criou esse pretexto para colocar medo nas pessoas ou até mesmo insegurança, para que quando você pega o seu salário, não tenha direito de usufruir da 10ª parte dele, devolvendo assim como dízimos nas instituições religiosas, com medo da maldição ou do devorador. Nesta noite, nós especificamente vamos trabalhar o capítulo 3 de Malaquias, versículo após versículo, e eu tenho certeza que quando nós terminarmos esse mito do dízimos, ou da maldição, ou do devorador implantado em Malaquias, terá saído de nós, ou daqueles que têm. Amém? Então vamos começar lendo Malaquias, capítulo 3 e versículo 1. Eis que eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante da minha pessoa. E então, de repente, o Senhor, a quem buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais, virá para o seu templo, e ele certamente vem, anuncia o Senhor dos Exércitos. Essa versão do Wilson é uma versão mais atualizada, mais moderna. Esse anjo da aliança, em algumas versões, é o anjo do concerto, a quem vós desejais. Mas, por que eu estou mencionando o anjo do concerto? Porque é dentro dessa versão que nós vamos trabalhar essa palavra. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E, de repente, virá ao seu tempo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Então vamos pegar esse primeiro versículo aqui e tentar já ver algumas coisas dentro dele. Virá ao seu templo. Quem virá ao seu templo? O Senhor. A quem vós buscais? Vós quem? Para o Estilo está mais fácil que ele está vendo aqui, Mas é bom. É bom que fale também, viu, Estilo? Não é segredo, não. Não, mas eu não vi, não. Mas assim, vê só, essa questão do... Eu estou brincando, viu, irmão? O Estilo sabe, é porque a gente já compartilhou sobre isso. Mas essa questão de quem é vós, nós vamos ver com detalhes lá na frente. Então, nós já ganhamos muito acerca de Malaquias entre
entre alguns textos, a questão do devorador e a questão da maldição, mas você vê que a partir do versículo 1 já se começa a criar uma dúvida na mente, na cabeça. Por quê? Porque Malaquias ele é apresentado para os cristãos dos dias de hoje apenas dentro do trecho que traz maldição, ou que nós devemos dizimar. Malaquias não é esmiuçado para o povo, porque se ele for esmiuçado com clareza, o povo deixa de dizimar. Porque, na verdade, isso aqui não está falando nada com nada daquilo que se refere aos dízimos doados nos dias de hoje, pressionado por aqueles que são os cabeças das religiões. Então, vamos ver, né? A quem esse vós, né, se refere? O Estio aí sugeriu que fosse os sacerdotes, né? O Júnior sugeriu que fosse o povo de Deus, né? Nós vamos ver isso lá na frente, né? Vamos ver isso com detalhes lá na frente, a própria palavra respondendo essa pergunta. Mas guarde essa pergunta. Quem é esse povo, né? A quem se refere esse vós? Vamos para frente. Ainda no versículo 1, a palavra diz: o anjo do concerto. Eles buscam o anjo do concerto. Se eles, né, que nós vamos ver quem são esses eles, buscam o anjo do concerto, é porque, se está buscando o anjo do concerto, é porque Está desconcertado. Alguma coisa está desconcertada. Quando você leva o seu carro no mecânico, é porque está precisando de um conserto. Se aquele, né, a quem a palavra se refere, vós, né, esse vós está buscando o anjo do conserto, é porque tem alguma coisa desconcertada. Vamos caminhar mais. Ainda no versículo 1. A quem vós desejais, né? Nós ainda não sabemos a quem se refere esse vós. Ainda no versículo 1, né? Eis que vem. Quem vem? O anjo do concerto. Eis que vem, né? Quem vem? O anjo do concerto. Então, se o anjo do concerto vem, é porque alguém está buscando o anjo do concerto. E se alguém está buscando o anjo do concerto, é porque tem alguma coisa desconcertada. E muito. Ainda no versículo 1. Diz o Senhor dos exércitos. Então, aqui nós vamos terminando esse primeiro versículo e vamos para o segundo versículo. Quem pode ler? Malaquias 3:2. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como um fogo do orive e como o sabão dos lavadeiros. Então, mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem é este a quem se refere? Anjo do concerto. O dia da sua vinda. Vinda de quem? Do anjo do concerto. E quem subsistirá quando ele aparecer de novo? Refere-se a quem? Ao anjo do concerto. Então, assim, Malaquias ele começa traçando alguns personagens que foram totalmente trocados, né? Houve aí um trocadilho na hora de apresentar Malaquias como sendo a base dos dízimos para aqueles que estão infiltrados nas instituições religiosas. Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Aqui está dizendo que o anjo do concerto será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Fogo é porque tem alguma o quê? Alguma impureza. O fogo do ourives ele serve para quê? Purificar. Então a gente já está vendo aqui duas coisas. Uma estava desconcertado e a outra estava impuro. Veja a situação que Malaquias está apresentando aqui. Em uma situação ele mostra que a coisa estava totalmente desconcertada. E na outra ele está mostrando aqui que a coisa estava totalmente impura. Será que é assim hoje no sistema religioso? Sim ou não? Sim. Tem alguma coisa desconcertada? Tem alguma coisa impura?
Então vamos começar agora a visualizar, né, lá e cá. A situação que estava acontecendo ali nos dias de Malaquias e a situação que está acontecendo hoje dentro do sistema religioso. E não para por aí, ele também diz que, fala aqui também do sabão dos lavandeiros. Então, se havia sabão, é porque alguma coisa estava suja. Terceira coisa. Então, nos dias de Malaquias as coisas estavam desconcertadas, nos dias de Malaquias as coisas estavam totalmente impuras, e nos dias de Malaquias as coisas estavam sujas. Nos dias de hoje, dentro do sistema religioso, nós podemos ver todas essas coisas. Então, se nós queremos apresentar o dízimos de Malaquias, nós precisamos também visualizar a situação que estava nos dias de Malaquias e a quem o Senhor se referia naqueles dias. Malaquias capítulo 3 e o versículo 3, né? Vamos para o terceiro versículo. Assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata, até que tragam ao Senhor ofertas em justiça. Então a gente vê que agora o anjo do concerto, ele já começa a trabalhar naquela situação. A questão irmãos, é que o sistema religioso pegou como base a questão do dízimos. Mas o que está em foco aqui, nesse livro, né, nessa porção, né, não é a questão do dízimos. O que o Senhor quer enfatizar aqui é a questão da situação daqueles a quem o anjo do concerto veio para eles. Então, o que é que acontece aqui no versículo 3? E assentar-se-á, né, afirmando, ou melhor, afinando e purificando a prata. O que é a prata? O caráter. E purificando os filhos de Levi, e os afinará como ouro. O que é o ouro? O caráter de Deus, de Cristo, né? Então ele vai pegar a prata, que é o caráter humano deturpado, e vai afinar, transformando como o ouro, como o caráter de Deus. Então o anjo do concerto aqui já começa a fazer uma metamorfose, uma transformação. Aqui ele já está trabalhando, né? Então trarão ao Senhor ofertas e justiças. Então, primeiro, para levar ofertas ao Senhor, precisa trabalhar o caráter. Precisa trabalhar a prata. E o interessante é que ele diz aqui ainda no versículo 3, né? Que isso será feito a quem? Aos filhos de Levi. Quem são os filhos de Levi? Aí sim, os sacerdotes. A resposta do Estil lá se confirma aqui, mas quando o Estil falou, se nós já dessemos aquela resposta de imediato, nós não iríamos saber a base disso. Por que os sacerdotes? Porque essa palavra está se referindo aos sacerdotes, lá no versículo 1. Porque aqui ele afirma que isso será feito com os filhos de Levi. E os filhos de Levi são os sacerdotes dessa época de Malaquias, vivida aqui nesse contexto, né? E assentar-se-á afinando e purificando a prata, e observe que diz afinando e purificando. Então ele trata não só com algo exterior, como algo interior. Porque se você não tratar aquilo que está dentro, né, você não pode de maneira nenhuma refletir com a realidade aquilo que está fora. Se você reflete aquilo que está fora sem ser o reflexo daquilo que está dentro, não tem realidade. Então eu finjo de uma pessoa mansa, de uma pessoa cordial, de uma pessoa educada, de uma pessoa refinada, mas dentro de mim eu sou um grosso, um ogro. Mas dia menos dias, essa natureza vai se revelar e vai mostrar que aquilo que eu aparentava ser não tinha realidade em mim mesmo. Então é por isso que aqui ele trabalha afinando e a prata, né? E purificando. Ou seja, ele trata com caráter, mas ele também trata com a natureza. E purificará. Atenção, nessa parte, né, purificará o fogo do versículo anterior
E quem é que precisa de purificação? Os filhos de Levi. E quem são os filhos de Levi? Os sacerdotes. Então nós conseguimos, até a parte A do versículo 3, saber que é esse. Quem é esse vós? Que nós perguntamos lá no versículo 1. Então, quando nós começamos essa palavra, nós perguntamos quem é esse vós? Agora está a resposta. Esse vós são os filhos de Levi, que representava a classe sacerdotal naquela época, nessa ocasião. Vós buscais, né? Desejais, refere-se a quem? Aos filhos de Levi, ou seja, os sacerdotes. Sabemos então que o anjo do concerto vem para consertar, purificar e limpar quem? Os sacerdotes. Então, essa inversão de valores que o sistema religioso fez e jogou sobre as nossas costas a responsabilidade de que somos nós que estamos roubando, somos nós que precisamos disso, somos nós que temos que fazer isso, o devorador vem para nós, a maldição vem para nós. Na verdade, se você lê Malaquias, você vai ver que toda essa responsabilidade são para eles. Eles quem? Os sacerdotes. Entendeu? Então, nos dias de hoje, nós podemos ver que Malaquias, se fosse para apontar, ele apontaria quem? Os sacerdotes. De quem era a responsabilidade? Dos sacerdotes. De quem era? Para quem viria a maldição? Para os sacerdotes. Quem precisaria do fogo do orive? Os sacerdotes. Quem precisaria do sabão dos lavandeiros? Os sacerdotes. Por quê? Porque isso foi uma palavra que veio para os sacerdotes. Mas aí o sistema religioso pega isso, transforma numa lei, joga sobre as costas dos leigos, né? Das pessoas que não examinam a palavra, e as pessoas vivem amedrontadas. Às vezes, antes da primeira nota sair no caixa eletrônico, ele já está botando de lado, que é para não misturar com aquilo que seria o dízimo do Senhor. E isso, na verdade, é um falso ensino. E Malaquias hoje vai nos deixar bem claro acerca disso, né? E os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. Afinando, primeiro, antes de trazer ofertas, tem que arrumar a vida, consertar a vida e passar por um processo de purificação. Então aqui nós fechamos aqui o versículo 3 e vamos agora ver o versículo 4 do capítulo 3. Quem pode ler? E a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Então a oferta de Judá, né, e de Jerusalém será como o quê? Será agradável ao Senhor. Agradável ao Senhor. Como? Onde? Antes da corrupção. Quando a lei foi estabelecida. Quando o povo obedecia e fazia sem corrupção. Irmãos, mais na frente e ainda hoje, nós vamos ver a situação literal de como estavam os sacerdotes nesses dias e vamos comparar como estão os sacerdotes na posição, né, nos dias de hoje. Porque, na verdade, todos nós somos reis e sacerdotes feitos por Jesus na função, no Espírito. Mas na posição, que era o que essa galera aqui fazia, estão bem semelhantes e bem parecidos, né? Então, nesse momento, ele apresenta que depois que o anjo do concerto trabalha o caráter, trabalha a prata e o ouro, aí tudo muda, né? A oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, depois que tudo for transformado. Malaquias capítulo 3 e versículo 5. Chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista em seu salário, a viúva e o órfão, e o que pervertem o direito do estrangeiro, e não
e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Vós quem? Os sacerdotes. Os sacerdotes. Então, como era que eles estavam? Eles estavam numa situação aqui bem calamitosa, né? Eles estavam entre os feiticeiros, eles estavam, né, em meio aos adúlteros, ou eram os próprios adúlteros. Eles estavam jurando falsamente ou mentindo contra os que defraudam, né? Eles estavam defraudando o jornaleiro e pervertendo o direito da viúva, do órfão e do estrangeiro, e não temendo ao Senhor dos Exércitos. Então chegar-me-ei a vós para juízo. Vós quem? Sacerdotes. Então quem é que vai sofrer o juízo aqui nessa situação de Malaquias? Sacerdotes. E serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros. Agora você vai ver a semântica do texto, né? E chegar à conclusão do que estava acontecendo nessa época no meio dos filhos de Levi. Por que será que eles estavam desconcertados? Porque eles estavam impuros e porque eles estavam precisando do sabão dos lavandeiros e do fogo do ourives. Vamos adiante e logo saberemos o porquê que isso aconteceu com esse povo na época de Malaquias. E a palavra diz assim: contra os feiticeiros. Primeiro, feitiçaria estava no meio deles. Os sacerdotes estavam envolvidos com feitiçaria. E hoje? Existe feitiçaria no meio dos sacerdotes? Muita feitiçaria. Muito sal grosso. Muita pipoca, muito banho disso, né? Muito óleo, muita água. O que é isso para Deus? Feitiçaria. Então a gente vê que a coisa não mudou muito. Os sacerdotes da época de Malaquias se assemelham com os sacerdotes dos dias de hoje dentro do sistema religioso. Então foi por isso que foi preciso o anjo do concerto vir para tratar com o fogo, para tratar com o sabão, para tratar, né, com aquela situação que foi descrita ainda há pouco no versículo anterior. Então nós vemos que não mudou muita coisa, né? Havia feitiçaria e não é diferente dos dias de hoje. Mas nós vemos nos dias de hoje infiltrado no meio do sistema religioso maçonaria, nova ordem mundial, ecumenismo, gnosticismo, autoajuda, hipnose. Tudo isso tem dentro do sistema religioso. Coloca a mão em você e quer que você entre em transe. É regressão, né? A hipnose ali para você entrar em êxtase. O que é que o Senhor chama isso de feitiçaria? E tantas outras coisas, né? E contra os adúlteros. Também existiam muitos sacerdotes adúlteros. E hoje existem? Então a gente vê que os sacerdotes dos dias de hoje se assemelham em muito, né? Ou seja, dentro do sistema religioso, quase nada mudou. Dentro do sistema religioso, existe uma semelhança contínua. E ele vem também contra os que juram falsamente. Quem são esses? Os que mentem. Os sacerdotes dos dias de hoje, tem alguns que mentem? Muitos que mentem. E também ele vem contra os que defraudam o jornaleiro, ou seja, enganam o trabalhador. Nos dias de hoje, tem sacerdotes que enganam o trabalhador? Vem, traga o seu tudo, venda a sua casa, faça isso, faça isso. A minha tradução diz assim: exploram os trabalhadores em seus salários. Seus salários, né? Já está traduzida aqui em James, né? Já está traduzida, né? Então enganam o trabalhador, né? Defraudam o trabalhador, pegam o salário do trabalhador, né, para os enganar e pervertem o direito da viúva e do órfão e do estrangeiro.
Então, os sacerdotes de Malaquias pegavam os trabalhadores e enganavam, surrupiando os seus salários. Não só com os dízimos, mas deu o seu tudo. A semelhança dos sacerdotes dos dias de hoje. Alguém já ouviu falar que algum sacerdote fez essa campanha do dá tudo? Deu tudo, deu o seu tudo? Dê a sua casa, dê o seu carro, dê o seu tudo? Então, semelhantemente, era os sacerdotes dos dias de Malaquias, né? E também enganava os trabalhadores, né? Depois de estudarmos o contexto de Malaquias 3, vamos também estudar Deuteronômio 14, para que fique entendido qual é o direito da viúva, do órfão e do estrangeiro, em contraposto ao que está lá na frente do Novo Testamento, que é a pura, verdadeira e imaculada religião. Cuidar dos órfãos, das viúvas, nas suas tribulações. Então, ao invés de eles cuidarem dos órfãos, da viúva, né, e dos estrangeiros, porque todo o livro de Tiago está tratando de fé e obras, ajudar as pessoas com alimentos, com vestimentas, lugar para dormir, é o que está sendo tratado no livro de Tiago. E ele chega ao ápice da mensagem da epístola quando diz que devemos cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas tribulações, ou seja, os necessitados, o seu próximo, seu semelhante, seu irmão, que precisa de sua ajuda. E já na época de Malaquias, os órfãos e as viúvas estavam sendo tratados, negando o seu direito e pervertindo, ao invés de receberem ajuda dos sacerdotes do templo. Porque os dízimos, eles tinham como principal finalidade cuidar de quê? Das viúvas, dos órfãos, dos estrangeiros, dos necessitados. E lá em Malaquias eles estavam fazendo o quê? Pervertendo o direito dessas pessoas e não ajudando. Então o versículo continua assim: e nem me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Faltava ainda o temor do Senhor por parte dos sacerdotes. Será que os sacerdotes dos dias de hoje demonstram uma falta de temor pelo Senhor? Sim. Quando você ouve esse povo falar, você vê que não há temor naquilo que eles falam. O temor é de perder os fiéis dizimistas, mas ao Senhor não. Vamos ver agora mais um versículo. Malaquias capítulo 3 e versículo 6. Pois eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Por isso, ó vós quem? Sacerdote, ó filhos de Jacó. Jacó, preste atenção que tem muita revelação nessa palavra. Veja o que foi que o Senhor falou. Ele chamou eles de filhos de quem? Jacó. De Jacó. Vós, ó filhos de Jacó. Jacó teve seu nome mudado para quê? Para Israel. Mas ele não disse vós, filho de Israel. Ele disse filho de quem? Jacó. De Jacó. Porque o nome Jacó tem um significado que não é plausível para um fiel a Deus. O que quer dizer? Enganador, suplantador, trapaceiro, aquele que agarra no calcanhar, pega no calcanhar. Então, toda vez que o Velho Testamento aparece chamando filhos de Israel, Deus está falando com os filhos obedientes e tementes a Ele. Mas quando fala filhos de Jacó, está dizendo que eles são enganadores, suplantadores, trapaceiros, mentirosos, infiéis. Então esse foi o nome que Deus usou para os sacerdotes aqui do tempo de Malaquias, né? Que ainda não se converteram e ainda não são Israel. Ele está falando às cabeças de tribos,
né, aqueles que se responsabilizavam pelas tribos, como sacerdote, aos chefes de família. Olha, eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês, enganadores, não são consumidos. Eles não eram consumidos, não é porque eles eram fiéis, mas é porque o Senhor não muda. E por Ele não mudar, as suas misericórdias, elas não têm fim e renovam-se a cada manhã. Vamos agora para o versículo 7. Desde os dias de vossos pais, os desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-os para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Desde os dias dos vossos pais, os desviastes dos meus estatutos. Então, novamente a parte, vos desviastes, se refere aos sacerdotes. Então Deus está falando, tornai vós quem? Sacerdotes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? De novo, esse vós aqui é os sacerdotes. Os sacerdotes dizem, em que havemos de tornar? Quem são os sacerdotes hoje? Quem são esses que acham que não precisam voltar para Deus? Quem são os sacerdotes na posição do dia de hoje? Os pastores, os padres, os bispos, os apóstolos e tantos títulos que cada dia se criam. Esses homens, essas pessoas acham que não devem se voltar para Deus. Por quê? Porque eles já estão numa posição de corrupção. E o Senhor está dizendo, se vocês se voltarem para mim, eu me voltarei para vós. Mas acontece que para voltar para o Senhor, precisa abrir mão do dízimos. E sem dízimos, eles não querem saber do Senhor porque não dá rentabilidade financeira. Então fica difícil. Mas vós dizeis, né, em que devemos, haveremos de tornar? Quem são esses sacerdotes? São todos estes que têm essa posição, que exerce posição hoje, que tiveram no seu coração a corrupção de alcançar ou auto-intitular para si um título, uma posição, e querem ser chamados e querem ser tratados como aqueles a quem ele deu essa posição. Se você chegar para um homem desse e chamar ele de irmão fulano, talvez ele nem fale com você, porque você o destratou, não o chamando de bispo, de apóstolo, de pastor, e etc, etc, etc. Indo assim de encontro à palavra de Deus, que diz que a ninguém deveis chamar de pai, a não ser o Senhor. Então, sacerdote quer dizer que eles não obedecem a Mateus 23, sacerdotes dos dias de hoje. Então, os padres, os intitulados, os reverendos, os bispos, estes homens, os cardeais e todos aqueles que conservam esses títulos no sistema religioso, ostentam esses títulos no sistema religioso. Estes são os sacerdotes do século XXI. São eles que hoje dizem, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? São eles que perguntam a nós, os membros, como que eles ensinam todos os dias a mentira do sistema religioso de hoje. E que essa pergunta está sendo feita para ele e não para você. Quando Deus diz, roubará o homem a Deus, ele não está dizendo para você, ele está dizendo para o sacerdote, aquele que recebeu a revelação do Senhor para levar os fiéis a terem uma vida conforme a palavra de Deus determina. Mas eles pegam essa pergunta e transmitem para quem? Para mim e para você. Eles perguntam para nós,
perguntam para você, perguntam para mim, mas não é. Essa pergunta é direto para o sacerdote. Porque se o sacerdote não rouba a Deus, a nação não rouba a Deus. Os fiéis não roubam a Deus. Aquele a quem ele serve não rouba a Deus. Mas por que eles transferem essa pergunta para o membro? Porque no Novo Testamento não existe dízimo. E para que exista dízimo, ele precisa dar uma base. E a base é essa, chamando os membros de ladrão por não dizimarem no sistema religioso. Que inversão, né? Precisa realmente de muito fogo para purificar o caráter dessa gente aí. Malaquias capítulo 3, versículo 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Quem já foi aqui do sistema religioso, né? Já ouviu essa pregação? Quem já ouviu essa pregação de Malaquias? Roubará o homem a Deus, né? Todavia vós me roubais. Onde? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Mas essa pergunta não é para a igreja, não é para os fiéis. Essa pergunta é para o sacerdote. Essa pergunta é destinada para o sacerdote. É a pergunta, né, que, ao invés de Deus fazer na consciência deles, eles fazem na consciência dos homens. É a pergunta que o pastor faz, é a pergunta que o bispo faz, é a pergunta que o reverendo faz, é a pergunta que o apóstolo faz, é a pergunta que o sistema religioso faz. Roubará o homem a Deus? E depois ele vai mostrar uma série de consequências, né? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Eles roubam a Deus nos dízimos e nas ofertas, e não o povo, como é ensinado nos dias de hoje, nos templos, ou nas denominações, ou no sistema religioso. Vamos entender agora o contexto. O que estava acontecendo neste período, para que Malaquias fosse avisado, iluminado, revelado, e também fosse permitido que ele escrevesse? O povo de Israel foi exilado na Babilônia. Aí o Império Medo-Persa invadiu a Babilônia e dominou todo o mundo. Então veio o primeiro lote de judeus cativos sob o comando de quem? De Zorobabel. E nesse período, né, esse primeiro grupo de judeus que saiu da Babilônia, veio junto o desejo de quê? De reerguer o templo que havia sido destruído na guerra. Ou seja, eles saíram da Babilônia já pensando em reconstruir o templo. Então começaram a fazer doações de recursos que isto pudesse se tornar realidade, a construção do templo. E os sacerdotes, que eram feiticeiros, adúlteros, mentirosos, que roubavam o trabalhador, que sonegava da viúva, do órfão e do estrangeiro, estavam desviando o dinheiro. É diferente dos dias de hoje? Não, irmãos. O que é que o povo tem hoje no seu coração? Tem medo do devorador, tem medo da maldição. Então ele pega o seu salário e ele doa, e ele destina a 10ª para quem? Para esses mesmos sacerdotes. Nessa época, o que era que tinha no coração do povo? O desejo que o templo fosse erguido. Nos dias de hoje, o que é que tem no coração do povo? Medo. Se você perguntar para 99,9% dos dizimistas por que eles dizimam, eles vão responder: porque se não dizimar, eles vão ser amaldiçoados. O devorador vem sobre ele, a doença vem sobre ele, a falta da prosperidade vem sobre ele. E quem foi que implantou isso no coração das pessoas? Os sacerdotes que precisam do fogo purificador do anjo do concerto. Então, esses mesmos sacerdotes pegou as pessoas que estavam cheios de vontade de que o templo fosse erguido
e enxertou ali, né, e incentivou, e as pessoas doavam a eles e eles desviavam esse dinheiro e não fazia aquilo para o que era de direito, que era suprir os órfãos, as viúvas, os necessitados e os pobres. Estavam desviando o dinheiro. Isto é muito antigo, irmãos, não começou hoje não. Vem desde Acã, que escondia ouro debaixo do tapete. Está lá em Josué, capítulo 7, versículo 21. Vamos ler, né, para a base. Josué 7, 21. E quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cuia de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo dela. Então, essa corrupção desse sacerdote vem desde Acã. Quando ele viu o ouro, quando ele viu os bens, quando ele viu algo que era rentável financeiramente, ele cobiçou e pegou e escondeu e roubou, né? Então essa corrupção do coração dos sacerdotes vem desde essa época e está até nos dias de hoje, né? Por isso o Senhor, ele faz essa pergunta para os sacerdotes: roubará o homem a Deus? Em que haveremos de roubar? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. O povo está dando com alegria, o povo está dando com entusiasmo, o povo está dando de bom grado, cheio de desejo, para que o templo seja reconstruído, para que as pessoas sejam supridas, e vocês estão roubando. Aí eles pegam essa frase e mostram que quem está roubando? Aqueles que não dizimam. Vamos passar agora para Malaquias, capítulo 3, versículo 9. Vós sois amaldiçoados com a maldição, porque a mim me roubais, sim, vós, esta nação toda. Pois muito bem, essa foi uma das palavras que o sistema religioso pegou para envolver todas as pessoas. Porque se é a nação toda, não sobra ninguém. Sim ou não? Aí parece que agora os sacerdotes saem de cena. Agora não tem como não. Agora Deus está falando direto para a nação. Agora é direto para o povo. Os coitadinhos dos sacerdotes não tem nada a ver. Nada disso, nada disso. Com maldição sois amaldiçoado. Porque me roubais a mim? Vós quem? Toda a nação. Vós toda a nação. Mas quando ele fala toda a nação, ele está falando os responsáveis pelas nações. As cabeças de tribo. Porque tudo aquilo que a nação ia sofrer dependia daquilo que o sacerdote praticasse para Deus. E nós vamos ver isso quando nós alcançarmos aqui a luz do que é essa maldição, né? Com maldição sois amaldiçoado. Essa parte é usada pelo sistema religioso para quebrar, ou seja, servir de quebra de maldição. Então ele diz assim, se vocês dizimarem, chegou no que a Kézia estava falando há pouco, né? Se vocês dizimarem, vocês não vão ser amaldiçoados. Está lá, Malaquias 3,9. Que aquele que não dizima é que vai sofrer a maldição. E ele diz, com maldição sois o quê? Amaldiçoado. Pega essa palavra e serve como quebra de maldição. Dizem que é seu dever dar o dízimo para a maldição sair de cima de você. Para a maldição não alcançar a sua casa. Para a maldição não alcançar a sua família. E pega como base Malaquias 3:9. E por aí vai. Mas devemos ver o contexto e não apenas o texto. Porque como diz o ditado, né? Todo texto fora do contexto vira pretexto. Isso vocês não devem esquecer. Se um amigo escreve uma carta para você com 3 páginas e mandasse para sua casa, você iria ler apenas uma página ou apenas um pedaço ou a carta inteira? Carta inteira, né? E por que o povo só lê um pedaço, um trecho, um versículo da palavra de Deus? Se você se apegar a texto, você vai ter sérios tropeços e complicações com relação à revelação da palavra de Deus. Então,
Vamos deixar a preguiça de lado e vamos ler mais a Bíblia. E essa nação, eu estava entendendo que era a nação, né, que é o povo, né? Mas no caso, É o povo, né? Mas são as tribos que os sacerdotes representavam. Tanto é que nós vamos ver quando nós chegarmos à maldição. Por que ele fala toda a nação? Porque através do sacerdote a maldição alcançava a nação, né? Não lê o livro todo de Malaquias. Se você não lê o livro todo de Malaquias, não vai ter muita luz, né, acerca do que ele falou, né? Por isso, você pode sofrer e ser enganado. Vamos passar logo para o 10, né, para entender acerca do que é esse dízimo tão falado. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Trazei todos os dízimos onde? Trazei todos os dízimos onde? A casa do tesouro. O que é a casa do tesouro? A casa do tesouro, eu acho que era onde guardava, né, os mantimentos. Pois é. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Se é onde guardava os mantimentos, por que as pessoas hoje levam os dízimos para as denominações? Um erro, né? Muito grave. Nada tem a ver, a palavra não está falando nada disso. Então a casa do tesouro não é a denominação. A religião não é aquilo que você chama de igreja, o templo feito por mãos humanas, né? Na religião, o templo, né? A casa do tesouro, o endereço, a destinação desse dízimos é aquilo que foi feito pelas mãos humanas, aquela casinha onde chamamos de igreja. Então essa não é a casa do tesouro. Casa do tesouro era câmaras que eram feitas para guardar o quê? Mantimentos. Para que haja o quê? Mantimento. E mantimento não é dinheiro. Se é para que haja mantimento, então por que se leva dinheiro? Outro erro grosseiro, né? Mas ninguém observa a palavra de Deus. Disseram que dízimo é dinheiro e ainda mais é 10% do salário, né? Ainda colocou mais o salário no meio, então as pessoas levam dinheiro. Mas dízimos aqui, que a lei falava, não era dinheiro, era mantimentos. E era levado para onde? Para a casa do tesouro. Nada tinha a ver com o templo. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Agora isso aqui é bastante interessante, né? Aqui começa o evangeliquez, né? Aquilo que todo mundo é tratado na mente quando entra para dentro de um sistema religioso. Faça a prova do Senhor. E mandam você colocar Deus na parede, né? Eu dei o dízimo, então agora você precisa abrir as portas do céu. Porque está lá, a janela, né? Tem que abrir as janelas do céu. Porque está escrito lá em Malaquias. E eu, antes de ir para casa, fui direto para a igreja e dei o meu dízimo, né? O meu filho estava com algo para fazer, eu fui dar a ele, ele disse que não. Então eu corri direto para aqui, agora você tem que abrir as janelas do céu para derramar bênção sobre mim. E coloca Deus na parede. Mas esquece que Deus não é de madeira, que Deus não é de gesso, que Deus não é de barro. Muitas vezes atacam o catolicismo, chamando eles de idólatra, mas esquece que ao fazer isso você também está pendurando Deus na parede, colocando ele mais contra a prova, equivocadamente, né? Pior de tudo é isso, equivocadamente se coloca Deus contra a parede, né? Se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós uma bênção, tal qual dela vos advenha a maior abastança. A expressão abrir janelas do céu quer dizer chuva. Para continuar esse versículo, esse assunto, nós vamos ter que ler o versículo 11. Mas quando a palavra está dizendo aqui, fazei prova de mim, diz o Senhor, né, e eu abrirei as janelas do céu, ele está dizendo que vai abrir as janelas do céu para derramar o quê? Chuva. Vamos ler o versículo 11 para poder continuar. Também por amor de vós, reprovarei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, nem a vossa vide no campo.
lançará o seu fruto antes do tempo, diz o Senhor dos Exércitos. E por causa de vós repreenderei quem? O tão famoso devorador. Quem é o devorador? É o diabo? Já está mais claro, né? Mas se nós perguntarmos para o sistema religioso quem é esse devorador, vai responder que é quem? É o diabo, é um demônio, né? Alguns dizem que o devorador, né, é um demônio. É ensinado, né, em alguns lugares assim, em muitos lugares, que esse devorador aqui é um demônio que entra na sua casa e consome tudo, e você adoece, e você não prospera, e perde o emprego, e quebra tudo, e aparece. Pois bem, vamos ver aqui na prática, nas entrelinhas, quem é esse devorador. Para que não vos consuma o quê? O fruto da terra, e a vide no campo, não vos será estéril. Então, fruto, terra, vide, campo, tudo isso é uma linguagem figurada, né? Então, a Bíblia que nós temos, irmãos, ela prejudica muito a nossa iluminação, né? Porque ela é oriunda, né? E compilada pelo sistema católico, né? E também pelo sistema protestante. E ela veio, né, daquele concílio da Septuaginta, né? Foi ali que foi deliberado em que a Bíblia poderia ser traduzida para o português, né? Então nós vemos que João Ferreira de Almeida era um padre, nós vemos que Lutero era um padre, Agostinho era um padre, né? Enfim, esses personagens, né? Calvino, né? Foi um também dos precursores, né? Era padre. Então nós ficamos muito prejudicados, né, com a nossa linguagem aqui de Bíblia, né? Por exemplo, Atos 12:46, que diz todos os dias no templo. Na verdade, não é todos os dias no templo, todos os dias no pátio do templo. E isso faz uma diferença enorme. Você ir ao templo é uma coisa, você ir para o pátio do templo é outra. Porque eles iam para o pátio do templo para quê? Para tentar levar Cristo a essas pessoas. E não para ouvir os sermões religiosos que eram ditados ali naquele lugar, né? Hebreus 13, né? Também fala de algo equivocado, né? Obedecei vossos pastores, né? Como fala em Hebreus 13, o correto é imitai vossos guias espirituais. Totalmente diferente, porque guias espirituais fala de quê? Fala de você seguir alguém que você reconhece como autoridade, como uma vida crescida no Senhor, como algo que você está vendo, e você obedecer os vossos pastores é obedecer o homem e as suas doutrinas, os seus dogmas, e obedecer aquilo que ele tem como filosofia de vida, né? Depois de ler o versículo 10 e 11, né? Entende-se o versículo 9, que diz: com maldição sois amaldiçoados. O que estava ocorrendo é que os sacerdotes roubavam e defraudavam, né, as pessoas, né, e Deus fechava as janelas do céu. E vinha o quê? Seca. Então, por isso que a nação toda era amaldiçoada. Quando os sacerdotes roubavam as pessoas, então o que era que acontecia com isso? Deus fechava a janela dos céus. Sem chuva, tem lavoura? Sem lavoura não tem mantimento. Então, quem era que sofria com esse roubo dos sacerdotes? Toda a nação. Então, pelos sacerdotes, toda a nação era amaldiçoada, que sofria essa maldição, né? Porque o povo subsistia da agricultura. Então, a corrupção dos sacerdotes fazia todo o povo pagar pelos pecados dos seus líderes com essa maldição, que era a seca. Eles desviavam dinheiro, eles adulteravam, eles roubavam e, consequentemente, vinha o devorador e consumia o fruto da terra. E o que é esse devorador? É aquele mesmo citado que está presente nos profetas menores, né? Como lá o livro de Joel, né? No capítulo 1, que fala de quem? Da lopustra, né? Que fala do gafanhoto. E são esses insetos que destroem a plantação. O que é que Deus está dizendo ali através de Malaquias? Olha, se vocês não passarem pelo anjo do concerto,
eu vou fechar a janela. E eu fechando aqui a janela do céu, ou seja, não mandando chuva para que as suas lavouras possam brotar, ainda vou enviar o quê? O devorador, que não é o diabo com as suas azonas e o seu tridente. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Vai vir uma praga de gafanhoto aí, que vai arrasar com tudo. E vocês vão perecer de fome. Porque se o povo não tem mantimento, o povo não tem como dizimar. Se não tem lavoura, não tem mantimento. Se não tem mantimento, o que é que chega na casa do tesouro? Nada. Entendeu, amados? Então não é a questão de você pegar os seus 10% e dar para o devorador não entrar na sua casa. Aqui é uma questão de luz da palavra. O Senhor está falando com os sacerdotes. O Senhor está falando com aqueles a quem detém, na verdade, a revelação daquilo que é a palavra de Deus para ele, né? Desviava, né, os mantimentos que eram dados para quem? Para irem para as câmaras, ou seja, a casa do tesouro. E isso era para quê? Para que eles pudessem servir as viúvas, os órfãos, os necessitados, os estrangeiros. E eles metiam a mão na bolsa e guardava ou roubava com força para desfrute seu. Tem muita coisa ainda, mas eu acho que isso é o suficiente para nós termos uma ideia daquilo que seria, né, dizimar, não dizimar e reter ou não reter o devorador em nossas vidas. Então, esses dízimos, na verdade, que eram propostos nessa época, era com uma finalidade e por causa da corrupção dos sacerdotes, estava tendo uma outra finalidade. Os dízimos, na verdade, era para aquilo que Deus queria como mantimento, né, na sua casa, e eles estavam pegando para si. Mas foi necessário que viesse o anjo do concerto, o fogo do ourive e o sabão do lavandeiro para tratar com esses corações corruptos. Nós vamos ver agora como é que um sacerdote dos dias de hoje deve proceder diante do Senhor quando nós estivermos ganhando lá sobre ofertas. Agora não mais o sacerdote da posição, mas todos os sacerdotes que eles vivem na função. Então nós ainda precisamos administrar bem aquilo que o Senhor nos dá com uma finalidade que sempre é cuidar, servir pessoas. Então, qual é a verdadeira religião? É aquela que cuida de quem? Das viúvas, dos órfãos, dos estrangeiros, ou seja, é aquela que serve o próximo, é aquela que doa o próximo, né? Foi assim que Tiago fechou a sua epístola. Então, irmãos, essa síndrome de Malaquia, ela precisa fugir das nossas vidas, fugir das nossas mentes, fugir dos nossos corações. Não existe esse devorador que entra na nossa casa se nós não dermos o dízimo. O que entra para as nossas vidas como consequência é o pecado, porque ele entra como morte. O salário do pecado é a morte. E esse pecado é o pecado de rebeldia que nos leva a virar as costas para Deus. Mas a questão do dinheiro, a questão dos bens, a questão daquilo que o Senhor nos dá, é para ser administrado de uma outra forma e com uma outra finalidade que nós vamos ver mais adiante. Então, nunca mais você se apegue a esse texto de Malaquias como sendo aquilo que dá base para você abrir as portas da prosperidade, repreender o devorador e até mesmo fazer com que você não seja amaldiçoado. Tudo isso estava direcionado a quem? Ao sacerdote. Tudo isso ainda é direcionado aonde? Ao sistema religioso. Porque nós, que temos a luz da palavra e vivemos segundo os preceitos da nova aliança, estamos livres de tudo isso. Nós não temos título, nós não temos templos, nós não temos por que dizimar. Porque agora a Arca da Aliança, ela não está mais no lugar físico. A Arca da Aliança é o Espírito de Deus que está onde? Dentro de nós. E essa manutenção para esse templo o Senhor nos dá todos os dias. Nós vamos ver lá em Tiago, né? E ele fala que se você tiver o que comer e vestir, né? Onde dormir, com isso vos contentais. E essa é a prosperidade que Deus promete para nós, para a manutenção desse templo, que é você e sou eu. Amém? Amém.